Bom, então começou agora a perder um pouco a linha, perde um pouco, exagera um pouco, passa um pouco do limite. E eu acho que tá faltando um pouquinho de humildade aí para esse jornalista que tá falando bastante do São Paulo. Mas tá falando humildade mesmo, inclusive ele se perde bastante quando começa a defender um argumento indefensável. E aí você extrapola um pouco e eu acho que, sabe, vamos discutir, mas exagera um pouco e passa da coerência ou talvez da brincadeira para algo sem sentido nenhum. Então, gente, sejam muito bem-vindos à coletiva do Juba, sejam muito bem-vindos mesmo. Deixa o like aí para dar aquela moral no vídeo, tá ligado? Deixa lá o bichão. E você que não é inscrito aqui do canal ainda, vai no vermelhinho lá inscrever, se inscreva-se no canal, você é muito bem-vindo, muito bem-vindo. E eu faço muita questão da sua companhia por aqui, fechou? Vamos lá então, coletiva do Juba, gente. Tivemos o jornalista Fábio Prado agora aí, falando novamente sobre o São Paulo, numa discussão com o Pilhado, onde entra o Souza defendendo o São Paulo, mas existem alguns pontos que precisam de uma resposta. Precisam, o São Paulino precisa responder, mas mais do que o São Paulino, quem tem que responder isso é o presidente do São Paulo. Júlio Casares tem que responder, até mesmo o Belmonte, o Muricy, mas acho que isso ficou pro presidente. Então, Júlio, se você acabar por algum milagre, por alguma coisa, sei lá, assistindo esse vídeo aqui, lembre-se que você é o defensor de São Paulo, você é o presidente de São Paulo. Você é o cara que tem que dar uma resposta agora porque tem coisas ali faladas que não tem nenhum sentido. Então, galera, só deixar o recado do Guga aqui no vídeo agora. O Guga é um consultor, ele dá uma consultoria onde ele te dá um passo a passo para você faturar uma renda extra. Você consegue faturar uma renda extra seguindo os passos ali do Google. É uma coisa bem interessante. Você vai no link na descrição e no comentário fixado, você tica ali, você vai salvar o contato do Google no seu WhatsApp e aí você falando com ele, fala que veio aqui pela coletiva do Juba para ter essa consultoria. Vai trabalhar somente com o celular, pode ganhar de 2 a 7 mil reais no mês, assim, ele te ensina a ganhar uma grana mesmo. Então vai lá. Guga, primeiro comentário fixado, link na descrição. Valeu, Guga, tamo junto! Ô, gente, o Fábio Prado, então, o São Paulo ganhou ali da Universidade Católica e tal, e ele começa a menosprezar totalmente pejorativo ali a maneira do São Paulo disputar na Sul-Americana. E até coloca que o São Paulo, quando ganhou o Paulista, ganhou aquele Mundial, aquela coisa assim, totalmente fora da normalidade. Porque um dia que já se viu um time do tamanho de São Paulo comemorar um Mundial, um Paulista como se fosse um Mundial. E isso é realmente verdadeiro, né? Por que o São Paulino comemorou um Paulista como se fosse um Mundial? O torcedor São Paulino, como eu também comemorei deitar no chão e gritar assim, sabe, ininterruptamente. Porque aquele Campeonato Paulista, o São Paulo estava precisando muito para retomar títulos. Simplesmente assim. Não importava qual era o título, precisava ganhar título. E o São Paulo ganhou com um novo técnico, uma nova diretoria. Tudo isso aconteceu e culminou para que o Muricy chorasse. Então quem é Flávio Prado? Com todo respeito também, eu não estou querendo brigar com ninguém, mas Flávio Prado, com todo respeito à sua pessoa, quem é você para julgar o quanto que o São Paulino pode comemorar um título paulista parecendo um mundial se o Muricy chorou? Percebe quando começa a ultrapassar? Aí, todo São Paulino que tem 10 anos, 12, 15, 18 praticamente não tinha visto títulos, era muito novo quando o São Paulo ganhou em 2012. Então o São Paulino precisava daquele título. Claro que não é ideal. Ninguém aqui acha que o Paulista é o ideal para o São Paulo. Se tiver uma disputa de Sul-Americana e uma final de Paulista juntos, o Paulista vai ficar na gaveta, vai ficar de canto. Precisa do São Paulo ganhar mais títulos importantes? Claro que precisa. E o São Paulino convive com uma diretoria que já tem, o Souza disse, desde 2003 que ele chegou no São Paulo, todos que estão agora na diretoria já estavam lá. Então o São Paulo está realmente entregue na mão dessa galera que precisa fazer alguma coisa pelo São Paulo. São eles que podem, nenhum torcedor pode. Quando fala que o São Paulo tem a terceira maior torcida do Brasil e que precisa de usar essa torcida, fazendo campanhas de marketing, eu sou totalmente contrário a isso. Você vai de novo ir pra cima de torcedor e pedir favor, pedir pro cara gastar dinheiro que não tem, pedir pro cara comprar camisa a 300 conto. O torcedor São Paulino merece algo em troca, né? Ele merece algo devolvido pra ele, não somente, temos torcida, vamos esganar até o fim. Então o torcedor São Paulino que apoia o São Paulo, como tem feito festas incríveis no Morumbi, ele é o único responsável pelo São Paulo não ter afundado até agora. Não só ele. Ele e a base de Cotia, que o Juvenal criou. Junto com Portugal também, que fez Cotia lá. Isso aí é indiscutível. Mas o São Paulino é a parte boa.
Então não vamos tentar novamente usar o São Paulino para esse tipo de campanha de marketing, né? Para arrancar o São Paulino de novo, vem você de novo virar sócio, gasta você o que você não tem. Pô, calma. Vamos entregar alguma coisa pro São Paulino, deve ser a mentalidade da diretoria. E aí o Prado ele fica rebatendo ali qualquer afirmação que o Red Bull não vai chegar no nível do São Paulo em 10 anos de jeito nenhum, que o ano do Red Bull foi um fiasco e ele começa a atacar, por exemplo, o Nicão. Dizendo, um comprou o Praxedes, o outro comprou o Nicão. Red Bull comprou o Praxedes, São Paulo comprou o Nicão e o Nicão é um mico, sabe? Falando que é um jogador que vai dar errado, um jogador que é um fraquíssimo tal. Ele fala do Nicão como se o Nicão nunca tivesse jogado bola na vida. E o Nicão é um jogador que, salvo engano, que aí eu preciso dar uma resposta, salvo engano, ele é bicampeão de uma Copa do Brasil. Vou falar com o Capitão Nascimento aqui. Na nossa época, o Moreira, sei lá, na nossa época, bicampeão de uma Copa do Brasil era um jogador de respeito. Na nossa época, um jogador que quando tinha Rafael Veiga no Atlético Paranaense, o Nicão era o protagonista jogando Copa do Brasil, jogando Sul-Americana, ganhando daquele Flamengo do Jorge Jesus, fazendo gol em final. Então o Nicão é essa coisa ruim toda que merece esse tipo de ataque só porque joga no São Paulo? Daniel Alves podia ser o grotesco que fosse em campo, a bizonhice que fosse em campo, a excrescência que fosse em campo. E aí era só elogio o São Paulo, é só Daniel Alves, sabe? Você vê que é tendencioso, você vê que é feio. É triste de ver. Aí reclamou do São Paulo repatriar Hernanes. Tem razão, sabendo que deu errado. Sabendo que o leite coalhou, é fácil falar que o Hernanes daria errado. Mas ninguém sabia disso quando o São Paulo trouxe. O São Paulo trouxe o Hernanes num salário do Volpe com o William. Então não foi um erro trazer o Hernanes. No fim foi, mas quando trouxe não foi errado. Quando o São Paulo contratou o Caleri, que poderia ser um fiasco, que dito pelo Fábio Prata também não ia jogar bola no São Paulo, olha aí o resultado. Então precisa esperar o cara jogar para saber. A mesma coisa se aplica para Nicão. Quando fala que o São Paulo fica... no mesmo nível do Ceará para jogar a Sul-Americana, porque o Ceará fez a melhor campanha da história da Sul-Americana, isso chega a ser desrespeitoso. Eu sei que o torcedor do Ceará merece respeito. Vamos falar do Ceará agora, que isso aqui é um ponto delicado também, então eu quero um pouco de ênfase para essas palavras tão... Bom, o Ceará, ele não está no patamar do São Paulo. Todo mundo sabe disso. Eu não estou aqui desrespeitando o Ceará. Vou ter, inclusive, um amigo que vem aqui no canal falar comigo sobre o Ceará quando for de São Paulo e o Ceará. Vai ser um debate bem amigável, bem franco. Mas o Ceará, ele é um time tricampeão do mundo. O Ceará é um time ex-campeão brasileiro. O Ceará é um time que ele tem totais méritos por ser quem é devido à região menos econômica do país que o Ceará nasceu. A mesma coisa que você falar assim, o São Paulo, o Palmeiras, o Flamengo não estão no nível do Real Madrid. Claro que não estão, olha a diferença econômica. É a mesma coisa do São Paulo pro Ceará, não estou falando do Paulista e do Ceará, estou falando do time. O time do Flamengo, não vou falar do São Paulo, o time do Flamengo tem obrigação de ser mais time que o Fortaleza e que o Ceará. O time do Palmeiras tem obrigação de ser mais time do que o Bahia e o Vitória. Sabe, porque eles estão em regiões que têm menos grana. Investiram muito menos, é desumano, lógico que é, mas não tem culpa. Agora, falar que o São Paulo é mesmo nível do Ceará, isso é atacar sem argumento. Isso é um ataque sem argumentação nenhuma. E quando isso fica sendo colocado, olha só, Júlio Casares, quando esse tipo de coisa é colocada na mídia, em tudo que é lugar, o que acontece quando o seu investidor, aquele cara que não chegou ainda, aquele sheik, aquele amigo do Abílio Diniz, aquele cara que não chegou ainda, o que acontece é que esse cara, quando ele ouve inúmeras vezes que o São Paulo encarou um paulista como mundial e que o São Paulo é só isso aí e que daqui a 10 anos será menor do que o Red Bull Bragantino. Como é que o São Paulo, como é que o investidor encara isso? O São Paulo não precisa se defender porque falar assim, o São Paulo não é nada, o São Paulo não tem nada de tirar. São Paulo é vergonhoso. O Palmeiras teve um investidor, só, senão era um bi rebaixado. O Palmeiras é um time de camisa, claro, vamos sem zoeira agora. Mas o Palmeiras estava num limbo que não ia sair mais se não fosse o Paulo Nobre e Leila. O Flamengo teve realmente, se recuperou depois de muitos perdões de dívida. O Flamengo conseguiu se recuperar com méritos mesmo, vendendo jogadores, ficando num processinho de transição, segurando vendas e tal, e ganhando dinheiro. Beleza. Mas o Corinthians teve investidor, Palmeiras teve investidor, Fluminense, quando foi um timaço, teve Unimed investindo. O São Paulo nunca teve.
O São Paulo agora está para arrecadar 350 milhões de reais somente vendendo jogadores da base. E isso, e Antony, Brenner, David Neres, Neres não, mas o Gabriel Sara, Igor Gomes, Rodrigo Nestor, o Wellington, tem também o próprio Rigoni que vai ser vendido novamente, depois de chegar no São Paulo. Então como que o São Paulo é tão inferior a alguém assim? Pelo contrário. O São Paulo não tem mecenas, o São Paulo não tem patrocinadores multibilionários, o São Paulo não tem sequer investidores. O que o São Paulo tem é algo que só o São Paulo tem, que é um estádio próprio, gigantesco, astronômico, uma nave espacial que pousou no Morumbi ali, e aquilo é o palco das maiores vitórias do América do Sul, para não falar de um time igual o Real Madrid, que senão o São Paulo seria maior se nascesse em outro país. Então, mais respeito para falar do São Paulo e um pouco mais de humildade para reconhecer quando o São Paulo está ganhando do Palmeiras na Copa do Brasil, 1-0 no Morumbi. Quando o São Paulo pouquíssimo perde no Morumbi, essa que é a verdade. Quando o São Paulo é recordista de audiência aí, de bilheteria. Muito respeito para falar do São Paulo quando o São Paulo tem montado um time com a barca andando, vendendo jogadores e com um técnico. O único time que está com o técnico que é ídolo agora é o São Paulo. E ainda assim o São Paulo tem um histórico recente horroroso, mas é campeão paulista, está disputando uma quarta de final de Sul-Americana e está disputando uma oitava de final com o Palmeiras numa Copa do Brasil. O time que é bicampeão da Libertadores, o São Paulo pode eliminar. O Red Bull Bragantino nem chegaria nesse nível aí, nunca. Não é que não vai chegar daqui a 10 anos, não vai chegar nunca. Então, quando for falar do São Paulo, não coloca ele nem no patamar do Atlético Mineiro, não coloca ele no patamar de ninguém. Porque o São Paulo faz tudo o que faz sozinho. E anda com diretores incompetentes muitas vezes. Então, Júlio Casares, se você não é incompetente, se você é um cara que quer o bem do São Paulo, de verdade, rebata isso. Rebata com números, rebata com argumentos e com ações. Vamos mudar esse São Paulo de patamar e esse time tricampeão do mundo voltar a ter o respeito que merece. E quando for ladainha por aí, não vamos aceitar desde já. O vídeo de hoje foi esse. Espero muito que vocês tenham gostado. Um abraço, meus amigos. Até a próxima. Valeu!